Queridos e amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar aqui trazendo aos irmãos os ensinamentos, a lição da Escola Bíblica Dominical. Neste domingo, dia 27 de fevereiro, nós estaremos aprendendo a nona lição do primeiro trimestre. Lição que tem por título As histórias e as poesias falam ao coração. Aí daí você pode me perguntar, irmão Felipe, o que é que este título quer dizer? As histórias e as poesias falam ao coração. Nós aprendemos em aulas anteriores que a Bíblia ela é dividida, vamos dizer assim, é subdividida em livros pentateucos, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, e assim compõe-se o Velho Testamento. Aí adentramos no Novo Testamento, onde vem os Evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, as cartas universais e, por fim, o livro de Apocalipse de João. Então, a aula do próximo domingo, nós estaremos fazendo um apanhado sobre o que contém os livros históricos e o que contém os livros poéticos. Se nós fôssemos de fato adentrar nos ensinamentos destes livros, haveria a necessidade de nós separarmos 2 trimestres em especial, exclusivamente para estes temas. Mas o escritor da lição achou por bem compilar os ensinamentos, trazendo um breve resumo do que estes livros podem trazer para a nossa edificação espiritual. Meus queridos, passando essa primeira introdução, fazendo esse breve resumo do que a lição quer dizer, nós agora estaremos trazendo aos irmãos aonde está contida a lição do próximo domingo, que está contida em Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 20 ao 25, e no livro de Salmos, 119, do 105 ao 108, que, por certo, é a nossa leitura bíblica em classe. Estaremos lendo a posteriori. E o texto áureo da lição, que é o Salmo 119, verso 107, que diz: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. O salmista, clamando a Deus pela sua aflição momentânea, por certo, as tribulações do dia a dia, as muitas indagações e preocupações, fez ele trazer a Deus um clamor de socorro. E não tem sido diferente nesses últimos dias. Nós estamos passando por momentos tão turbulentos em nossas vidas, que tem nos afligido, tem nos trazido inúmeras preocupações. E este salmo, escrito há tanto tempo,
mas tão atual. A verdade prática da lição, ela nos diz que os livros históricos e poéticos mostram a sabedoria e a soberania divina, ou melhor, mostra a soberania e a sabedoria divina. O relato destas verdades produz fé e esperança em nossos corações. É a verdade que nós devemos pôr em prática todo dia de nossa vida, sabendo que estes livros haverão de nos fazer esse traçado, ou nos mostrar, vamos dizer assim, que Deus é soberano, a sua sabedoria é divina, e o conhecimento da sabedoria de Deus e da soberania de Deus nos produz uma verdadeira esperança. Meus queridos irmãos, o autor da lição, ele nos recomenda a leitura diária, na segunda-feira, Josué 21:45, que diz: Deus controla o curso da história humana. Tudo está sobre o domínio e a direção de Deus. Desde quando ele disse para Josué: não te aparte da tua boca o livro desta lei. É como se ele estivesse dizendo a Josué: tudo aquilo que você precisar já está escrito. É bem verdade que não estava escrito a Bíblia no modo pelo qual nós conhecemos hoje. Estava apenas escrito para conhecimento de Josué os 5 primeiros livros da Bíblia e, quiçá, o livro de Jó. Como nós dissemos, o livro de Jó, ele é considerado pelos estudiosos o livro mais antigo da Bíblia e nos dá uma gama de ensinamento. Então, muito possivelmente, Josué estava, por certo, de posse, além do Pentateuco, do livro de Jó. Mas isso é apenas, vamos dizer assim, especulações, né? Terça-feira, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Deus é fiel o tempo todo. Existe até um filme que diz: Deus não está morto. E em uma de suas muitas passagens, né, de muitas cenas, os atores, melhor dizendo, diz: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Timóteo, ele disse que ele é fiel o tempo todo Deus é fiel. Quarta-feira, Jó 28:28. A sabedoria requer ações práticas. E não existe exemplo melhor do que aquela passagem de Salomão, né? Quando chegou aquelas 2 mulheres da vida, que havia perdido, tinham dado à luz em momentos próximos, e uma das mulheres dormiu em cima do filho e durante a madrugada trocou a criança, a morta, pela viva, e a mãe, que conhece o filho, disse: esse morto é o meu. Salomão, se utilizando da sabedoria que Deus lhe havia dado,
ouviu as duas mulheres e pegou a espada para repartir aquela criança ao meio. E a mãe verdadeira, a mulher que pariu aquele filho vivo, que estava vivo, abdicou do filho em decorrência de querer ver o vivo. Então a sabedoria requer esses tipos de ações práticas, e a gente pode traçar isso para as nossas próprias vidas. A gente precisa estar pedindo a Deus graça, sabedoria para resolver os nossos dilemas cotidianos. Quinta-feira, Provérbios 31 e 30. A pessoa temente a Deus recebe honra. Quantas pessoas querem receber honra humana? Ser honrado aqui nesta terra. Sentar nos primeiros lugares. Mas o bom é temer ao Senhor para receber a honra do Senhor. Sexta-feira, Mateus 10, 29 e 30. Nada acontece fora da vontade divina. Tudo está sob o controle de Deus. A gente já tem este conhecimento, mas a gente precisa estar reverberando isto para estar alimentando a nossa alma e o nosso espírito em Cristo. Sábado, Provérbios 4, 23. Do coração procede as fontes da vida. Chegamos à leitura diária, que é recomendada pelo autor, e agora estaremos entrando na leitura bíblica em classe, que é onde está baseada toda a lição que estaremos aprendendo. Mas antes de nós entrarmos na leitura bíblica em classe, eu quero te convidar a fazer parte da maior escola teológica do mundo. Neste trimestre, nós estamos aprendendo sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Desde o primeiro vídeo, desde a primeira aula, que eu estou dizendo que nós estamos fazendo um curso sistemático da Bíblia. Esse trimestre está sendo abençoado, porque nós estamos aprendendo não só a manusear a Bíblia, mas vivê-la, praticá-la, respeitá-la, amá-la e nos conduzir dentro dos preceitos que ela nos recomenda. Leitura bíblica em classe. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20. Quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo: o que significa os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó do Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Este foi o 21, agora o 22. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurava aos nossos pais. 24. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. Eu lendo esta passagem, me faz lembrar uma história que aprendi da minha juventude. Certo professor de renomada faculdade dos Estados Unidos, ateu, mas um homem
eclético, muito abalizado nos seus conhecimentos humanos, era antropólogo, era filósofo, sociólogo, era pós-doutorado, era, no linguajar humano, um tampa de cruz. E ele gostava de afrontar os crentes. E ele esperava sempre o início dos anos letivos para descobrir, no meio dos alunos, aqueles que eram evangélicos, para afrontá-los. E não foi diferente no início daquele ano letivo. Conta a história que ele perguntou se na classe havia algum evangélico. Nos Estados Unidos, um país predominantemente cristão, um grupo de alunos se apresentou e ele disse: mas eu gostaria de saber, dentre vocês, quais os pentecostais, porque os pentecostais são mais fanáticos. E aí se reduziu-se aquele grupo para 5 ou 6, e ele se dirigiu a um e disse a um dos alunos, que havia se identificado como crente pentecostal, por ele considerar um desafio maior o professor e saber que os pentecostais, não que os demais irmãos não prezem pela leitura bíblica ou pelo conhecimento, mas os pentecostais são taxados de mais fanáticos, né? E ele disse, então que é verdade que, me conta a história que Moisés tirou o povo de Israel, mas ele estava afrontando, né? Ele queria fazer uma pegadinha com aqueles alunos. E atravessou o Mar Vermelho, aí disse, então você crê nisso? Nós cremos. Se eu disser para você que é mentira, porque eu estudei, através do meu conhecimento, né? Eu fui buscar, fui pesquisar e eu descobri que o Mar Vermelho ele baixava o nível para alguns poucos centímetros de água, chegava a maré baixa, ela passava um período muito longo. E o que Moisés fez foi passar por dentro da maré baixa, muito precisamente 10 a 20 centímetros de água. E Moisés passou por dentro do Mar Vermelho, porque Moisés era conhecedor da ciência, da geografia, da física. Moisés criado aos pés dos ensinamentos, dos maiores ensinamentos da época. Então o que Moisés fez, qualquer um de vocês fariam. Então é mentira, a Bíblia é mentirosa. Isso tentando desmoralizar o irmão, né, o aluno do primeiro período. E quando ele terminou esse relato, aquele aluno foi instigado pelo Espírito Santo de Deus a dar um glória e glorificar o nome do Senhor. E disse, por que você está glorificando depois que eu lhe passo? Por que você está ficando doido? Ele disse, não, professor, eu estou glorificando porque o exército de Faraó morreu afogado dentro de 10 centímetros de água. O Senhor está me dizendo que Moisés passou por dentro de 10 centímetros de água, então 10 ou 20 centímetros de água. Então o exército de Faraó. Então, meu Deus, ele é tremendo de todo jeito. E aquele professor ficou por certo envergonhado. Então, é esta sabedoria, este relato, não é? Aquele professor quis desmoralizar aquele aluno, aqueles crentes, aqueles servos de Deus, mas quem ficou envergonhado foi ele. O 25, e será para nós justiça quando nós tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Eu ainda estou na leitura bíblica em classe e agora fui para o versículo 25 de Deuteronômio. Salmo 119 e o 105, que é o segundo livro da leitura bíblica em classe. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 106. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra, que por certo também é um texto alto. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor, ensina-me os teus juízos. E assim encerramos a leitura bíblica.
prática em classe é onde está contida toda a lição. A lição nos recomenda, na sua introdução, a prosseguirmos em nossos estudos bíblicos e com a finalidade de apresentar uma visão panorâmica dos livros históricos e poéticos. Como eu disse para os irmãos, é apenas um apanhado panorâmico. Se nós fôssemos estudar esses livros, nós precisaríamos de um trimestre para cada livro, vamos dizer assim. De fato, para cada livro. Não para cada tópico poético ou histórico, mas para cada livro. Mas é apenas uma visão assim, macro, do que os livros nos traz para conhecimento espiritual. O objetivo da lição é destacar as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e Judá, conhecer a estrutura e característica da literatura bíblica, poética e de sabedoria, mostrar os princípios práticos para a vida cristã. É necessária uma postura de submissão diante da mensagem bíblica, as narrativas da experiência do povo de Israel, com Deus nos ensina acerca da soberania do Senhor, soberania e sabedoria do Senhor. Primeiro ponto da lição, o primeiro ponto diz, as histórias do Antigo Testamento, aí dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico do primeiro ponto diz, os livros históricos. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram os espaços com outras nações. Registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel desde a entrada em Canaã, cerca de 1400 anos a.C., até o tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 anos a.C. Nesse período, Israel experimentou a providência e a proteção e o juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Veja, a gente está trazendo assim um breve resumo do que o livro quer dizer. E o livro histórico nos trata da historicidade das vitórias do povo de Israel, né? A passagem por Canaã, já havia passado pelo Mar Vermelho e agora tinha que ter a esperança, a perspectiva ou a experiência de passar também pelo rio Canaã. E lá Deus mandou Moisés separar 12 pedras, botar como um marco aquela passagem. O segundo subponto do primeiro ponto, as histórias dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. Josué não deixou sucessor e houve a necessidade de se levantar juízes para governar, julgar e defender Israel. Até chegar Samuel, que foi profeta, juiz e sacerdote, o último juiz de Israel. São cerca de 400 anos de história, com a atuação de 12 líderes. Nesta época, não havia rei em Israel, e cada um andava como queria. Segundo a historicidade bíblica, foi um dos períodos mais complicados do povo de Israel. O povo, a geração já tinha se passado, a geração nova, desobediente, de dura índole, desobediente a Deus, misturou-se com povos que Deus havia prometido, trouxe deuses, introduziu outros tipos de adoração a outros deuses. Foi um período de constante batalha, de constante guerra, de constante livramento de Deus também para o seu povo, por conta da falta de uma liderança espiritual. O quanto nos falta uma liderança espiritual e o quanto a gente precisa prostrar a nossa vida diante de Deus, mas também um cuidado de uma liderança espiritual para nos conduzir a Canaã celestial. Hoje, existem grupos de desigrejados, pessoas que dizem, não, eu sou crente em casa. Olha, é difícil, é até antibíblico. Se a gente for para um apanhado mais aprofundado bíblico, a gente descobre que há heresia nesse ensinamento.
nesta posição. Terceiro subponto, as histórias dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei de Israel, que foi o povo que requereu de Deus um rei. Porém, Saul fracassou e Deus levantou Davi. Aí foi escolhido por Deus e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. E aí já se propaga, né, a introdução de um reino espiritual, sendo descendente de Davi. E se você quiser saber mais como é isso, vá à escola bíblica dominical, que por certo você estará tendo uma gama de aprendizado. A sinopse do primeiro tópico diz o seguinte: as histórias presentes na Bíblia são verdadeiras e dão testemunho da fidelidade e misericórdia divina. Embora o povo de dura índole, de duro coração, mas Deus não deixou de ser fiel ao seu povo. Por amor a Abraão, e disse que deles faria uma grande nação. Ele, os seus descendentes, por certo, agora precisava da providência divina para a conquista final. Os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento é o segundo tópico da lição. O primeiro subtópico do segundo tópico de os livros sapienciais e poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântares de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa, e os outros livros foram redigidos em sua maioria em forma de poesia. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, e a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante os versos que atingem o intelecto e as emoções. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática mais do que teórica. E aí nos dá as referências para nós buscarmos ler, e a gente precisa ir à escola dominical para ter um complemento maior de aprendizado. Segundo subponto do segundo ponto, Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase "e tudo é vaidade", Eclesiastes 1 e 2, indicando a efemeridade da vida humana. E a vida é efêmera mesmo, é passageira, né? É obsoleta. A vida, é por isso que o texto áudio diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Quem de nós nesta vida não tem aflição? Né? Quem de nós não passa um momento de crise de identidade espiritual, humana? E é nessas horas que a gente denota como precisamos de Deus, como precisamos nos agarrar a Deus, a um ser supremo que cuida e trata da gente. O tema, por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é temer a Deus. Se tudo é vaidade, o sentido da vida é temer a Deus. Segundo alguns teólogos, o livro de Eclesiastes foi escrito num período em que Salomão não estava muito crente, não. Mas isso é especulações, vamos deixar isso para lá. O tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência. Veja, o provérbio diz, se Eclesiastes diz que tudo é vaidade, o provérbio diz que o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas, é o início de todas as coisas. Quer se dar bem, jovem? Teme ao Senhor. Quer se dar bem, irmã? Teme ao Senhor. Quer se dar bem, ancião? Teme ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio de tudo. Ensinando o livro de Provérbios
que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, conclui o escritor e enfatiza que a pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. O tema de Jó é o sofrimento. Já Jó nos mostra o sofrimento, né? A aprovação e a fidelidade a Deus, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Ou seja, se a gente não tiver temor ao Senhor, como diz Provérbios, né, a gente envereda pelo pecado, porque a gente vai deixar de raciocinar e por certo blasfemo. A dor, ela nos faz perder não só a estribeira, mas ela nos faz perder a raiva. Então a gente precisa, em todo momento de nossa vida, temer ao Senhor. Salmos e Cântares de Salomão é o terceiro subponto do segundo ponto. Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor e ainda fala profeticamente acerca do Messias. Nesse aspecto, considera-se como verso-chave o Salmo 29:2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza de sua santidade. Se Salmo é louvor, subentende-se que o livro de Salmos são hinos, né? Os judeus, eles costumam cantar salmos em sua adoração a Deus. Eles expressam a leitura de salmo em cânticos. O livro de Cântares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Aí há uma expressividade, ou uma expressão, melhor dizendo, do salmista a respeito de um amor por uma pessoa, mas em referência a este amor a Deus, significando este amor, né, um amor homem e mulher, mas significando, trazendo como expressão de amor a Deus, amar a Deus, até que ponto a gente deve nos doar em amor a Ele, né? E assim a gente termina o segundo ponto da lição. O sinopse, o segundo ponto nos diz: os livros poéticos e de sabedoria expressam de forma bela, singela e prática a verdade e a sabedoria de Deus. Terceiro ponto da lição, uma mensagem ao coração. O primeiro subponto do terceiro ponto nos diz: uma mensagem de soberania. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Deus levantou as nações para punir a rebeldia de seu povo e ainda proveu o meio de escape a fim de evitar a extinção da nação eleita. Ele resgatou da Babilônia os remanescentes conforme a promessa feita a Davi. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora de sua vontade. Na verdade, se a gente analisar essa passagem, este livro, a gente começa a entender que Deus está no controle de tudo, todas as coisas transcorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque há momentos na nossa vida diária que a gente pensa que tudo acabou, que não tem mais jeito.
né? A gente perde a esperança. E se a gente não tiver ligado em Cristo, na graça de Deus, o diabo logo encuca logo, não tem mais jeito, tira a tua vida, né? Entra numa depressão, né? E aí afeta o psique, e esse psique entra também tentações, né? E a gente passa por um processo tão difícil que chega à loucura de se suicidar. A gente, como cristão, deve ter muito cuidado. Mas se você quiser aprender mais, vá à Escola Bíblica Dominical. Amém? A maior escola teológica do mundo. E se você não matriculou-se ainda, você não está devendo a mim, não. Você está devendo a Deus, que você prometeu no final do ano passado. Viu? Ah, eu fui, irmão, mas o professor não é tão bom e eu não gostei. Vai, irmão, para outra. Vá para outra classe e pensa. Pega o seu conhecimento e distribua e se coloque. O segundo subponto do terceiro ponto. Uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Deste modo, todo o conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles citamos andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação, tomar cuidado no falar, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor e desfrutar o verdadeiro amor. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Ela deve ser o resultado do toque divino no coração humano. A gente precisa aprender mais sobre isso e você precisa ir à escola dominical para ser desmiuçado tópico por tópico, e lá é onde você vai aprender. Veja que é rico o conhecimento desta lição. Terceiro subponto do terceiro ponto, uma mensagem de adoração. Os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia e tristeza. Força, segurança e alegria. Também reflete o ideal divino da espiritualidade e adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, destaca-se o coração que confia, o coração contrito, o coração que glorifica, o coração agradecido, o coração arrependido, a fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida. Vá, domingo, a última lição do mês de fevereiro. Falta somente o mês de março. Falta somente o mês de março para encerrarmos o trimestre. Sinopse do terceiro ponto. Os sentimentos do coração estão impressos na história da poesia da Bíblia, que nos ensina a respeito da verdadeira adoração. Conclusão: a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina, que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável nosso espírito, alma e corpo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te ajude. Que Deus te dê ânimo para estar aprendendo na maior escola bíblica teológica do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Querido Santo e Eterno Deus, nós te louvamos por mais uma aula apresentada, e aqueles que estejam assistindo possam sentir o desejo de aprender mais na EBD, maior escola teológica do mundo. Nos dá graça, sabedoria e força para sermos aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. Tudo isso nós pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.